Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Synthesizer Book. O livro de hoje é o TED Talks, de Chris Anderson. TED é um círculo de palestras, é uma empresa sem fins lucrativos que o Chris Anderson, que é o autor do livro, assumiu e se tornou o dono no início dos anos 2000. Beleza? Dito isso, só para contextualizar vocês, lá atrás, antes do Chris assumir, TED era um círculo de palestras que tinha como base 3 assuntos, que era tecnologia, entretenimento e design. Aí veio o nome TED. Essa é uma curiosidade que eu tinha e foi muito legal descobrir isso quando eu tava lendo o livro. Só que quando o Chris assumiu, ele viu que as únicas duas missões, e trouxe variedade para o TED, as únicas duas missões que alguém tem quando vai dar uma palestra, ela precisa ser autêntico e ter uma ideia. Então guardem isso para vocês. Quando vocês forem dar uma palestra, ou ter uma aula, ou levar uma ideia para alguém, vocês precisam ter uma ideia, que é a premissa, é a base de tudo, e ser autêntico, ser vocês mesmos. O público logo descobre quando você está tentando ser alguém que você não é. Quando você está forjando uma confiança, quando você está forjando ser uma pessoa diferente, forçando, empurrando para o público uma pessoa que vocês não são. O público logo percebe. Então, TED, o Chris Anderson, que é o dono do TED, talvez seja a marca mais famosa, com certeza, né? A empresa mais famosa que promove palestras ao redor do mundo, fala que vocês precisam ser autênticos. Beleza? O livro fala basicamente sobre palestras, né? Já que o TED é uma empresa disso. Então, eu vou trazer para vocês, e essa é a minha missão, trazer ensinamentos que se encaixam numa parte mais ampla, de alguém que vai se comunicar com o chefe, de alguém que precisa apresentar um trabalho, precisa falar numa reunião, apresentar um projeto. Então o livro fala muito bem sobre palestras, iluminação, vestimenta, aspectos visuais como slides, imagens e vários aspectos importantes para palestras. O que eu vou trazer aqui pra gente hoje são dicas de como se comunicar, como convencer a plateia, como ser autêntico, como ser você mesmo. Então são aspectos um pouco diferentes. Dito isso, vamos começar com... Vocês sabiam que existem palestras, estilos de palestras que não são recomendáveis? E partindo do princípio que o TED sempre... quando eu falo TED, tá? Normalmente eu quero me referir ao Chris, mas é mais fácil falar TED. Que o TED Talk sempre priorizou pela variabilidade e pelo conforto de quem vai dar essas palestras. Só que existem 4 estilos que são um pouquinho inadequados. São inadequados. O primeiro, conversa de vendedor. O que seria uma conversa de vendedor? É aquela que a pessoa só quer tirar da plateia, só quer vender, só quer tirar dinheiro, só quer tirar algo da plateia. E quando a gente vai dar uma palestra, ou vai apresentar um trabalho, vai fazer alguma coisa, a gente quer entregar algo para quem nos está ouvindo. Então, parte do princípio que a gente sempre tem que entregar algo para quem dedicou o tempo para nos ouvir. E a conversa de vendedor é aquela que quer vender e, consequentemente, tirar algo da plateia. Então, a plateia logo percebe e se torna algo chato, se torna algo constrangedor. Essa foi a primeira. A segunda, divagações. É aquele que foge do tema o tempo inteiro. Engata em assunto. Todo mundo conhece alguém assim, né? Engata em um assunto, vai pra longe, aí volta. Engata em outro assunto, vai pra longe. Não mantém a linha mestra, como o Chris gosta de falar. Terceiro, tédio organizacional. Muito cuidado. Quando você for dar uma palestra, muito cuidado ao falar somente sobre a sua empresa. Nossa, ela foi criada em 1998 e desde lá a gente avançou em 1000 projetos, a gente contratou tal, demitiu tal. Se não for uma palestra especificamente sobre isso, se as pessoas não quiserem saber sobre isso, se torna chato. As pessoas estão dedicando o tempo delas para te ouvir. Então use bem. Pare de falar somente sobre a sua empresa, se vangloriar sobre isso. E a quarta é o desempenho motivador. Esse é muito legal. Muitos palestrantes, tá? Muitas pessoas vão dar palestras e acabam forçando uma motivação para gerar aplausos. Aquelas frases feitas, aquelas frases pré-prontas, né? Aquelas frases clichês. Acabam falando muitas vezes ela para gerar aplauso, para ser aplaudido, para virar uma estrela. Então calma. Não força a motivação. Seja você mesmo. Não esqueça. Seja autêntico. Então, dito isso, separei esse vídeo nas primeiras 4 palestras que não são adequadas. Essas são as 4 palestras que o TED, que o Chris Anderson acha que não são adequadas, não é o Pedro falando, só tô transmitindo a ideia e interpretando no meu jeito. Indo então
Agora, para algumas dicas de palestras que funcionam. Dicas para vocês que vão dar palestras, se comunicar com alguém, comunicar com o chefe. Se comunicar no geral, que a competência comunicativa hoje talvez seja a principal habilidade do século XXI, beleza? Tu pode ser um gênio, mas se tu não souber comunicar a tua ideia, se comunicar com os outros, nada vai adiantar. Algumas dicas, então. Quanto menor o tempo da palestra, maior tem que ser o teu tempo de preparo. Dito isso é algo que eu estou passando agora, porque quando eu leio um livro eu sempre anoto muitas coisas, tem muitas coisas que eu anoto, tem muita coisa boa em todos os livros. E quando eu vou fazer um vídeo, eu tenho que tirar muita parte, tenho que tirar quase a maioria das coisas que eu anoto. Então esse é um trabalho muito difícil, me toma muito tempo. Para mim seria muito fácil falar aqui o tempo que eu quiser e ter 1 hora de vídeo, porque é algo que eu sei, que eu acabei de ler. Só que quando eu tenho um tempo pré-determinado, que eu não quero passar normalmente de 20 minutos, eu nunca passei, eu acho que nunca vou passar, eu acabo tendo que tirar muitas partes, isso nos tira muito tempo. Outras dicas, como eu sempre falo, eu anoto as dicas que o TED dá aqui. Então, o sucesso da palestra está no que a gente deixa de fora, como eu acabei de falar. Ensaie. Essa é uma parte que eu vou falar um pouquinho depois, lá nos roteiros ou não roteiros. Ensaie. Todo mundo precisa ensaiar a palestra. Ensaie o que vocês vão falar para alguém de confiança, para algum amigo, para algum familiar, para as pessoas que tu confiem e, melhor, que não estejam identificadas com o tema. Porque você vai falar com pessoas que normalmente não sabem sobre o que tu está falando, não estão na mesma profissão que tu, são pessoas de fora. Então tu precisa partir do princípio que uma pessoa que não entende, por isso é importante ensaiar com uma pessoa que não sabe do que tu está falando, para ver se ela entendeu. Beleza? Então existem 5 dicas, 5 estilos, 5 ferramentas de palestras que eu vou trazer para vocês. A primeira é a sintonia. O que seria a sintonia? É a gente mostrar vulnerabilidade. É a gente entrar em conexão com o público. E mostrar vulnerabilidade é positivo. O público começa a torcer por ti. É destruir aquela amarra, aquele medo que o público tem e fazer ele te ouvir. Uma ideia não pode ser empurrada para a cabeça de alguém. O cérebro que vai entender essa ideia, ele precisa aceitar. Ele precisa saber que ele está aprendendo algo. Então a sintonia é a primeira dica, ferramenta de palestra. A segunda, narração. Todo mundo ama histórias. E uma das maneiras mais fáceis de transmitir uma ideia é através de uma história com roteiro. Uma história com início, meio e fim, com drama. Então narre, use sua criatividade. Todo mundo ama histórias. A terceira é a explicação. Essa é fantástica e eu, como professor formado, entendo que isso é fundamental. A explicação a gente tem que partir sempre de onde a pessoa está. Quando eu vou dar uma aula ou uma palestra, eu não posso gerar e entregar conceitos para elas que elas ainda não estão preparadas para aprender. Então a gente tem que sempre partir de onde o público está. E ainda tem tem um conceito específico para isso que é muito legal, que é o do conhecimento, que é a parte ruim do conhecimento, algo com relação a isso. Eu não lembro o conceito direito. Mas a gente partir do princípio que as pessoas já sabem o que a gente sabe. Isso é muito perigoso. Então a gente parece que a gente está falando sempre com pessoas que estão no mesmo nível desse assunto que a gente. Então quando a gente vai explicar algo, trace um caminho, leve a pessoa contigo, pegue na mão da pessoa e comece a despejar conceito por conceito de uma maneira contínua. Não largue tudo de uma vez. Então essa é a parte boa da explicação. Seguindo então, depois da explicação vem a persuasão. Essa é fantástica. E essa é fantástica e muito difícil, porque a persuasão parte do princípio que a gente vai falar para alguém em alguma hora que a ideia de mundo que ela está tendo talvez não seja correta e que ela tem que começar a absorver a nossa ideia. A gente tem que convencer alguém. Então a persuasão é difícil nesse sentido. Mas sempre bom da persuasão a gente apresentar fatos reais. Quando a gente apresenta algo concreto, dados, fatos, às vezes alarmantes, com um pouco de drama, as pessoas tendem a ser mais facilmente convencidas. Sem xalalá, sem conversa fiada, apresenta fatos, números. Convença as pessoas com histórias reais. Essa é a arma da persuasão. Seguindo então, e por último, é a revelação. O que seria a revelação?
É quando a gente vai apresentar um sonho, ou a gente vai apresentar uma ideia de um projeto, uma ideia de futuro ideal com base numa ideia, né, em algo que a gente tenha dentro da gente. E a gente mostrar como poderia ser. Essa é a revelação. A gente olhar para o futuro e mostrar para as pessoas uma imagem de como poderia ser o futuro se elas acreditassem na nossa ideia. Essa é a revelação. É a gente mostrar algo que ainda não aconteceu, ou mostrar algo que aconteceu e chocar as pessoas com a imagem de algo pronto, de um projeto pronto, que seria introduzir um projeto ao longo de toda a palestra e no final tu revelar como ficou o projeto. Então essa é a quinta ferramenta da palestra, que é a revelação. Beleza? Então recapitulando, no vídeo de hoje eu já falei sobre 4 palestras inadequadas. Também já dei 5 ferramentas importantes que você pode usar uma ou mais de uma em suas palestras. E agora eu vou falar sobre um assunto muito importante também, que é as palestras roteirizadas ou não roteirizadas. Muita gente fala isso, né? Ah, você tem que decorar a tua palestra. Outras pessoas falam, não, tu tem que falar o que tu sabe, tu tem que ir lá e saber. Se tu roteirizar e se tu decorar a tua palestra, tu vai ter problema. Primeira coisa sobre isso, não existe certo e errado. Existem palestras maravilhosas, são roteirizadas, são decoradas, existem palestras maravilhosas que não são. Mas, muito cuidado, quando você for decorar uma palestra, você tem que decorar completamente. Se tu decorar um pouquinho ou não decorar tudo, tu pode travar lá em cima e aí é a pior coisa que pode acontecer contigo. A parte boa de decorar uma palestra, de roteirizar uma palestra, é que quando a gente roteiriza e sabe ela de cabeça para baixo, sabe ela de todos os estilos possíveis, isso abre a nossa mente quando a gente vai em cima do palco apresentando um trabalho. Isso abre nossa mente para poder improvisar também, para poder engatar palavras. Então a gente essa palestra já está tão dentro da gente que a gente acaba liberando nossa criatividade para fazer outras coisas, não só tendo que lembrar. E a parte boa, e como eu faço a minha palestra, eu roteirizo sim, minha palestra não, né, as aulas que eu estou dando aqui no canal. Eu roteirizo sim, só que eu roteirizo com tópicos, com frases só. Tá? Então quando eu vou fazer um vídeo, eu só boto frases por tópico só para seguir uma linha, tá? Só para seguir os assuntos que eu tenho que falar em ordem cronológica. Mas as ideias são todas o que eu tô pegando, o que eu li e o que eu tô lembrando na hora e falando para vocês. É algo muito natural. Então essa é a maneira que eu me dou melhor dando palestra, que eu me dou melhor apresentando trabalho, dando aula, é roteirizando com palavras-chave sobre determinado assunto para poder seguir uma ordem cronológica. Então, só para recapitular, não existe certo ou errado com palestras roteirizadas ou não roteirizadas. Faça o que você acha que é melhor, mas o principal de tudo, todo mundo precisa ensaiar. Ensaio é para todo mundo. Não interessa fazer roteirizado ou não. Você precisa ensaiar várias vezes a palestra para ver se o tempo vai dar certo, para ver se você se encaixa no local, para ver se você está falando bem sobre o assunto, para ver se você não vai ficar muito nervoso, para ver se você vai controlar seus ânimos por diversos assuntos. Isso é a melhor maneira de minimizar os possíveis erros que podem acontecer no dia é ensaiar. Então lembre sempre, ensaie a palestra. Tranquilo? Essas foram as dicas então com referência a palestras roteirizadas ou não roteirizadas. E por último, coisas que eu já falei em livros passados, que é o último tópico que eu vou entrar desse livro hoje. O início da palestra é o que vai definir se as pessoas vão entender e vão deixar você explicar a sua ideia, se vão te ouvir. Então o primeiro minuto é fundamental nesse sentido. Se o teu primeiro minuto for bom, se tu conseguir arrancar, capturar a atenção das pessoas, você vai estar num campo muito fértil para apresentar as suas ideias. Então, por isso, o primeiro minuto é muito importante. E o final da palestra é como as pessoas vão recordar daquele dia. Então, o início e o fim da palestra são fundamentais nesse sentido e preste muito atenção nisso. Beleza? O início e o fim da palestra são fundamentais nesse sentido. Então essas foram algumas dicas do livro do TED Talks, sempre lembrando para vocês que são as dicas que eu considero mais importantes do conteúdo do livro. Recomendo que todos leiam, que é um livro muito completo. É
um livro fantástico para vocês aprenderem e maximizarem e melhorarem sua comunicação no geral. E eu fico por aqui. Se fez sentido para vocês, curta, compartilhe, mostre para mais gente nossos vídeos, que a nossa ideia é crescer bastante com o canal e eu conto com vocês por isso. Para isso, né? Muito obrigado, galera. Até a próxima. Valeu!